Esse é o último painel antes do almoço. Eu vou trocar para inglês, porque a Karen é de Nova York. Então, a gente vai falar um pouco, a gente teve várias discussões sobre como o MiFID ele impacta não só a parte de investidores, mas assim, toda a cadeia do mercado, desde provedores de serviços, a parte de emissão de dívidas, a parte de research em si. Então, a gente vai discutir isso amplamente. Eu vou trocar para o inglês agora. So, switching to English, we're going to start the presentation by sharing a research that were made with a lot of investor relations professionals here in Brazil. So we have a very good team here to discuss. I myself from Thomson Reuters, I take care of MiFID II here in Brazil. We have Dani from Carrefour, Valder from Santander, Joaquim from Sescom Barrier, lawyer, to talk about more about this impact, and Karen from BNY Mellon. So, Dani, would you like to share the results from the research that was made, the pool that was made? Boa tarde a todos. Eu sou a diretora de Relações com Investidores do Carrefour, que abriu capital em julho do ano passado. Antes disso, foi analista de sell-side por muitos anos, 10 dele no Santander, com o meu colega aí, Valder, e sou conselheira do IBRE também. Então, hoje, tudo bem da gente falar em português, essa parte? Acho. Vou passar rapidamente uma pesquisa que o IBRE fez em conjunto com a Inspire, uma consultoria de RI, sobre a questão do MiFID, né, que vai ser o tema aqui do nosso painel. Então, basicamente, ele entrou em vigor em janeiro desse ano, foi amplamente discutido por uns 2 anos antes disso e adaptado. Na Europa, ele já está mais em voga, eu acho que os Estados Unidos ainda está se adaptando, mas com certeza vai pegar também. Bom, a pesquisa foi com cerca de 40 empresas. Eu vou passar rapidamente, não tão rápido. A primeira questão que a gente fez para as empresas é qual o volume médio de negociação da sua companhia, né? Então, tem empresa que negocia bem pouco, que respondeu à pesquisa, e empresas que são super large cap, que responderam também à pesquisa. E depois eu acho que a gente pode até disponibilizar, ou o IBRE disponibilizou no site o resultado da pesquisa, vocês podem olhar com mais calma. Mas o importante aqui é saber que a base das respostas, ela capturou desde aquelas que são small caps até as que são bastante líquidas na bolsa. Então, acho que isso foi bem positivo. Tá difícil. Segunda pergunta que a gente fez foi a cobertura, quanto à cobertura de sell-side, porque a questão do MiFID é um pouco como as casas de research vão tentar precificar os diferentes serviços que eles prestam para as companhias e para os investidores, tais como disponibilizar reuniões com as empresas, cobrar pelo research que eles fazem sobre as empresas, marcar roadshows, marcar conferências. Então, aqui o que foi perguntado é quantos analistas cobrem as suas empresas, né? Então, cerca de 70% tem mais de 6 coberturas, que é um número razoável. Óbvio que em torno de 10 já é uma boa cobertura. O Carrefour tem cerca de 10, tá? Sendo que ele abriu o capital em julho do ano passado. Então, é bem recente, acho que a gente já está com um número razoável de coberturas, né? A terceira pergunta que a gente fez foi o que as empresas perceberam, se elas perceberam que está sendo solicitado mais diretamente. Você percebeu contatos mais frequentes de analistas de buy-side? A maioria dos 2/3 falaram que teve um certo aumento de 15% ou um aumento discreto. Então, 2/3 já notaram algum aumento, e quem mais notou foram as empresas maiores, tá? No caso específico do Carrefour, que eu queria compartilhar com vocês,
A gente teve uma ou outra situação, eu até achei assim estranho, até investidores que não têm contato com a gente, investidores menores, tá? Mandaram também e-mail diretamente na caixa de RI, tá? Falando, quando vocês estiverem na Europa, tal, poderia nos avisar, nós gostaríamos de encontrar, por causa do MiFID, a gente né, não está trabalhando através do broker. Então, foi ali assim a primeira ocasião que eu percebi isso, tá? Mas foram muito poucos, tá? Posso falar assim 3 casos específicos. E eu conversei com o Carrefour França ontem para pegar um pouco o feedback deles nesse sentido. E o que eles falaram? Eles já começaram a observar uma combinação de brokers na Europa. Então, teve 2 grandes brokers que já fizeram uma fusão, porque eles entendem que não vão conseguir se sustentar cobrando, né, o unbundling, fazendo essa cobrança separada. Então, eles já perderam tipo uma cobertura, né, nisso, e eles acham que vão perder mais coberturas, porque vai ter essa onda de fusão na Europa. E também eles comentaram que teve uma reunião que tinha sido marcada através de um broker, e o investidor entrou em contato falando, olha, eu não vou conseguir fazer através do broker, se vocês quiserem manter, o Carrefour que vai ter que organizar. Então, eles tiveram que pegar porque o Carrefour, só para vocês entenderem, a sede não fica exatamente em Paris, é um pouco fora, seria tipo, sei lá, Jundiaí, alguma coisa assim. Então, aí o Carrefour organizou uma sala, né, de reunião em Paris, para poder ir atender o investidor. Mas foram também poucos casos que o Carrefour França notou até agora com essa questão do MiFID no início do ano. Tá? A questão número 4 é essa coisa de organizar os non-deals roadshows, né? Então, se também já notou alguma diferença, teve empresas que ainda não esteve na Europa esse ano, tem empresas que comentaram... Então, assim, 54% ainda não notou diferença, ou sentiu falta de alguns, tá? Mas não foi assim um consenso, tá? De que realmente prejudicou ainda. De novo, no caso do Carrefour, a mesma coisa. A gente basicamente participou de bastante conferências nesse início de ano, tanto Europa e Estados Unidos. A gente não fez um non-deal ainda, nós vamos fazer só no segundo semestre, tá? Porque a gente teve Investor Day e outras coisas, relatório de formulário de referência para atualizar pela primeira vez, então a gente estava um pouco enrolado aí no primeiro semestre. Bom, a penúltima pergunta que a gente fez é se notou uma diminuição de investidores europeus nessas conferências que o pessoal participou. 76%, ou seja, a grande maioria informou que participou de conferência e a grande parte não notou diferença na presença de investidores europeus. Eu diria que, no caso do Carrefour, a gente compartilha disso, tanto Carrefour Brasil quanto Carrefour França. Tá? Então, de novo, por enquanto, com exceção daqueles 2 exemplos que eu contei para vocês, pouco impacto. E a última questão que a gente perguntou, então, na pesquisa, então, quais são as medidas, ou o que as companhias, como é que elas vão se preparar, então, para abordar essa mudança do MiFID, né, de como que vai serem feitos os negócios daqui para frente? Bom, 60% falou que vai ter que assumir um papel mais proativo nessa questão de marcar as reuniões. Aí eu acho muito importante se preparar bem com questão de CRM, bancos de dados. Nós estamos fazendo isso no Carrefour, a gente está tentando estruturar um bom programa de CRM, banco de dados. Também, se alguém depois quiser trocar ideia, quais produtos que a gente analisou antes de contratar o nosso, eu estou à disposição. Ou usar a videoconferência, a gente também está olhando essa alternativa, também tem algumas sugestões para quem quiser trocar ideia. Tá? Então, assim, concluindo, parece que já está afetando, mas eu diria que, assim, para o Brasil ainda é muito tímido,
esse impacto. É óbvio que as empresas que são menores já sentem um pouco mais de dificuldade, mas isso eu acho que é uma coisa intrínseca, né? As empresas que são menores, elas já sentem essa dificuldade para serem convidadas para grandes conferências, para preencherem agendas em grandes conferências. Então, acho que o MiFID ele adiciona mais uma complexidade no desafio dessas empresas, né, menores. E enquanto que as maiores, elas realmente têm que continuar evoluindo na forma que elas estruturam o programa de RIs. E é uma pena, porque realmente os bancos têm essa área de corporate access que nos ajuda muito, né, a receber demanda para reuniões, a nos ajudar a organizar as reuniões, né, e a sempre manter esse fluxo constante de reuniões. Então, eu teria até interesse, eu acho que o Valder vai abordar isso, na questão do corporate access dos bancos, como é que eles estão pensando em sei lá, cobrar por isso, porque, de fato, essa área de corporate access nos ajuda bastante. É isso. Obrigada. Legal. Obrigado, Daniela. Ela já trouxe bastante coisa interessante sobre como a regulação está impactando os mercados. Essa pesquisa mostra que, apesar de ser num nível baixo, isso tende a aumentar ao longo do tempo, tá? Regulações estrangeiras geralmente levam de 2 a 3 anos para chegar no Brasil, como FATCA, Basileia. E os reguladores locais já estão falando sobre isso também. Um ponto interessante que ela comentou é que existe a necessidade de automatizar esses processos e de, vamos dizer assim, agilizar esse atendimento dessas regulações, porque se for ser feito de maneira manual, vai ficar inviável, e isso já está impactando também o business só por adicionar essa camada de complexidade de ter tecnologia. MiFID II é uma regulação que prevê dar proteção para o investidor final, dar mais transparência para o acesso aos mercados e baratear o custo. E aí a gente estava conversando lá atrás que talvez adicionar essa complexidade acabe fazendo justamente o contrário. Então, eu queria perguntar para o Valder, já falando sobre os impactos, que a gente estava comentando do que você sentiu, como que o MiFID já está mudando, na sua percepção, a maneira de fazer negócios? Vamos lá. Should we do in English ou em português? Português? Então, vamos lá. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Acho que a gente tem aqui um mix interessante de provedor de serviços, empresas e banco, né? Como é que o MiFID impactou o meu negócio? Primeiro, o MiFID vai eliminar o research medíocre, né? A competição já é dura, vocês sabem bem, e o primeiro desafio é isso, né? Que o research vai sobreviver e a qualidade dele. E a qualidade dele não é só o que você escreve, mas o contato que você faz e as pontes que você constrói. Então, o MiFID ele foi interessante porque ele também trouxe uma necessidade de você sentar com o seu cliente e falar, vem cá, você recebe os meus relatórios, você recebe as empresas que eu trago, você me liga, você pede meu modelo, mas você não me paga. Então, o MiFID chegou e falou o seguinte, você tem que ter um contrato para prestar serviço. E é um ponto que a gente estava conversando lá atrás, que é muito importante deixar claro para vocês, o MiFID, ele não só impacta o meu relacionamento banco na área de ações, na área de equity, mas na área de renda fixa também. Eu, no Santander, eu toco tanto o research de equity como o research de crédito, né? Então, nos contratos de MiFID que nós fizemos, envolve as duas partes. E também serviços de tesouraria que são prestados para esses clientes. Então, o MiFID trouxe, primeiro, uma necessidade de você sentar com o seu cliente e falar, olha, me paga. Você pode até me pagar pouco, mas você vai me pagar e a gente vai tabelar, vai fazer um contrato em cima disso. Então, eu acho que, de largada, foi muito bom por causa disso. Muito cliente que a gente não via 1 centavo começou a pagar. É suficiente para compensar a pressão que a gente está tomando nos que já pagavam e jogaram as taxas para baixo? Não.
Mas, por outro lado, o contrato, desculpa, ele é abrangente o suficiente e, como é algo que está no processo de implementação, ele também me permite, no próximo ano, sentar e conversar. E um outro ponto importante do MiFID, tem diversos, alguns dos cabelos brancos que eu tenho vêm de MiFID, é que é o seguinte, ele é um jogo de número, mais do que qualquer coisa. Então, a Dani estava mencionando a Corporate Access, essa coisa toda, isso tudo é extremamente importante. Mas é extremamente importante, como o Luiz estava falando, que você tenha o track, você acompanhe tudo que você troca. Quem você visitou, que horas você visitou, que vocês conversaram, do meu lado também. Então, se eu mando um e-mail para o cliente, eu tenho que botar no sistema. Se eu atendo uma ligação, eu tenho que colocar no sistema, porque eles, do lado deles, os buy-sides, né, os gestores, eles precisam reportar isso para dentro. Então, acho que o primeiro impacto, eu posso falar aqui por dia sobre MiFID, mas o primeiro impacto, os primeiros impactos foram esses. Tá? Do nosso relacionamento com as empresas, não mudou muito. Na verdade, nós, Santander, a gente tem uma vantagem, que nós somos não só um banco internacional, né, mas também por já estarmos sofrendo na Europa essa regulamentação, porque começou por lá, mas também porque nós estamos em diversos pontos de contato com cada uma dessas empresas que são negociadas em bolsa ou têm dívida. Então, isso leva a uma reformulação, uma revisão de como é que é o meu relacionamento Santander com cada uma das empresas com quem a gente tem relacionamento, não só do ponto de vista de equity, mas dos serviços de um banco integrado como nós somos como um todo. Tá? Show, obrigado. Karen, since Valder spoke for Santander, you work for BNY Mellon, so I would like you to share your point of view, especially about what is changing about the players, the changing on the structure of the market, on the research houses. If you think that there will be some new niche players coming out, do MiFID II impacts? Please share a little bit what you think. Yeah, absolutely. Thanks. So, I mean, from our perspective as the DR bank, one of the services that we provide to our clients is corporate access. But we do it for free. We're MiFID exempt, basically, because the investors don't trade through us afterwards, so they're not paying us for that service, and we don't sell them research either. So within the United States, we're MiFID exempt. And what we're seeing is that more of our international clients are coming to us and saying, hey, I have this roadshow in Boston or in New York with a big broker, and I can't see all of the clients that I want to see. Could you fill in some of these slots for me? Because I don't want to have to do this organization by myself. It used to be that this happened for us, Milwaukee and Wisconsin, and, outside the big markets, we would get more of this demand. But this is happening more and more in New York and Boston, and more with really big, well-known names. Big companies saying, hey, my schedule's not full. And that's because those, the brokers aren't actually covering every single investor anymore, right? So we're also seeing other service providers pop up into this space. And we're one of them, but there are also a lot of technology providers that are popping up to try to do this corporate access. And, we talk to all of them. They all do different things. They all have different solutions for this problem. But I think what you were saying, and Valder, what you were saying about the companies having to keep track themselves, particularly with their own CRM systems and making sure that they know what they're doing, has been super important and really increased. And I would say that that's something. So BNY Mellon, we do a survey every other year of investor relations officers. And we saw in 2015, Brazilian companies who wanted to choose a broker for their roadshow, the idea of being able to give them the targets, these are who I want to see, 20% of Brazilian companies said that was really important for them. In 2017, it was 49%. So this is about keeping track of your own and managing it yourself. Obrigado. E, assim, só para
complementar. O MiFID II, com essa questão do Research Unbundling, né, de separar a cobrança de research do que é trading, né, o que a gente está justamente discutindo é que, muitas vezes, as corporações vão escolher os brokers parceiros, não necessariamente por causa da execução, mas também por causa da introdução a novos negócios e acesso à liquidez. Então, acaba sendo um pouco contraintuitivo você manter esses players acessando o mercado justamente por causa de um relatório de melhor execução. E aí existe aquele questionamento, poxa, se eu vou acessar por causa um broker, por causa de acesso ao mercado, como é que eu justifico isso para o regulador? Então, essa é uma das grandes perguntas que não estão respondidas. Agora vamos falar, c'est ce qu'on va rier, né? Compartilha com a gente o que você acha de pontos negativos além desse, ou até mesmo pontos positivos com a regulação. Alô? Bom, primeiramente, não é uma questão, acho que, de ponto negativo ou ponto positivo. Eu acho que a gente precisa ter uma atenção a esse tipo de regulação, porque, como foi dito, é natural que a gente comece a sentir os reflexos aqui no Brasil dentro de 1 ou 2 anos. Os nossos Ambima, CVM, a B3, obviamente, acompanham essas mudanças. Então, é natural que a gente tenha, aos poucos, a introdução no Brasil dos princípios que foram colocados, dos objetivos e até mesmo de questões técnicas a respeito disso. O conjunto de regulação, ele não afeta só o buy-side, que é o objeto aqui, mas você tem uma série de regras de transparência, de governança das casas, você tem uma série de regras a respeito de conflito de interesses, de controles internos, de demonstração de custo para o cliente. E isso tudo, quando você vê do ponto de vista amplo da regulação, é sempre muito positivo. Você tem casas brasileiras atendendo clientes europeus, você tem bancos europeus atuando no Brasil, você tem bancos americanos no Brasil atendendo clientes europeus. Então, é natural que isso venha sendo trazido para dentro do corpo regulatório nosso aqui. Porém, eu acho que é importante, nesse processo, a gente sempre ter um ponto de atenção que o mercado europeu e o mercado americano, no volume de players, no número de casas, do tipos de serviços que existem, é muito diferente do mercado brasileiro. O mercado brasileiro ainda é um mercado incipiente nesse sentido, um mercado pequeno, que tende a expandir. A gente nota uma força expansora grande, né? As pessoas querem fazer, você vê um número de casas independentes surgindo, sempre existe uma preocupação muito grande no Brasil com a concentração do mercado bancário em geral, tanto na área de crédito, como de serviço, como de mercado de capitais. Então, na hora que você tem uma pressão regulatória, que certamente é necessária e tem como objetivo último, né, preservar o investidor, mas essa pressão regulatória começa a trazer problemas de custo, e achei até interessante que a Dani colocou que esse caso, que lá na Europa foi dito que 2 brokers já se juntaram por essa questão de custo. A gente tem que ficar muito atento o quanto que isso também não pode representar um limitador para a expansão do mercado local como um todo. Então, essa diferença do tamanho do mercado e da capacidade de absorção de custo dos players atuais, eu acho que tem que estar na pauta dos reguladores e de todos os players, para que isso seja amplamente discutido e debatido conforme essa regulação venha sendo trazida para o nosso mercado. Obrigado. Daniela, a gente falou bastante sobre o impacto da regulação e acho que está todo mundo com uma impressão, putz, vai me dar trabalho e, no geral, é muito complicado. Mas agora falando a regulação como diferencial competitivo. O outro lado de MiFID também que a gente sabe
é falar sobre transparência na formação de preços, então, que nem na Europa, a publicação de preços de transações de instrumentos que antes não tinham essa publicação, principalmente balcão, debentures, títulos de renda fixa, que deve ser feito após 15 minutos depois do trade. Então, antes, eram instrumentos que você não tinha transparência na formação de preço, e isso é bastante importante, impacta bastante as corporações que emitem dívida no exterior também. Então, se você puder compartilhar como, vamos dizer assim, como corporação, o que você acha que vai trazer de interessante para você como corporação, essa transparência, ou enfim. Aí no caso, a gente, como empresa, a gente sempre se apoia nos bancos, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma emissão de dívida ou algum instrumento, a gente contrata os bancos, né, para coordenar essa operação. Tipo, a companhia dificilmente ela consegue fazer uma emissão só com um escritório de advocacia, ela precisa ter um banco liderando. Às vezes a emissão é privada, então a gente tem a opinião do advogado externo e interno, mas a gente usa o banco, porque ou o banco compra a operação, ou o banco já identificou os clientes que ele vai colocar a operação. Então, de verdade, eu não vejo como a gente deixar o banco de fora. E aí, então, volta naquela questão que o Valder falou, do banco que vai ter que precificar. Como empresa, e aí varia, né, pelo porte da empresa, o Carrefour é uma grande empresa, maior varejista de alimentos do país, maior varejista listado em bolsa, a gente privilegia os grandes bancos, os bancos de renome. Então, obviamente, eles são mais caros do que aqueles bancos de menor porte. Então, é um pouco do que o Valder estava falando. Os bancos, cabe aos bancos determinar a precificação do produto dele. Quanto que vale o Corporate Access ou o Research do Santander vis-à-vis o Research da Goldman Sachs e vis-à-vis o Research, sei lá, do Banco do Brasil? E quem é o tipo de empresa que utiliza, né, cada uma dessas casas? No nosso IPO, nós tivemos 8 bancos. Né? A gente teve os maiores bancos nacionais e os maiores bancos internacionais e o maior banco francês trabalhando no nosso IPO. Então, dado o porte da empresa, a gente privilegia os grandes bancos. Então, é mais ou menos essa a nossa resposta. Legal. Obrigado. Claro. Só fazer um comentário, é importante. A Dani, quando mostrou os slides, falou questão de cobertura. O MiFID, em momento algum, impactou a cobertura que a gente tem das empresas. Tá? Na verdade, sim, algumas áreas de research foram diminuídas. É uma consequência natural da triagem que eu falei no começo, mas o relacionamento que vocês têm com bancos e com casas de research, vocês são muito mais ativos nisso do que vocês pensam. Tá? Eu tenho relacionamento com o Dani, tenho relacionamento com diversos aqui como analista. Alguns de vocês conversam com os meus analistas. Quando você tem um momento como esse, a coisa muda bastante. Eu tenho tido bastante demanda para buscar mercados diferentes de Europa e Estados Unidos. Então, o meu time viajou bastante esse ano para Oriente Médio e Ásia. Mas o meu budget de RI não dá. Talvez não dê, mas você tem outras facilidades. Com um cliente específico no Oriente Médio, só nos 5 primeiros meses desse ano, nós já fizemos 60 videoconferências. Ou via sistema, tipo Blue Jeans, tipo o sistema de vídeo normal, mas sim fomos visitá-los. Por quê? Esse é um mercado que ainda não foi atingido por MiFID, não sei se vai ser atingido por MiFID, então a criatividade, o leque de clientes que vocês passam a visitar, ele muda. Eles não são os gestores normais que vocês conhecem, mas são também a turma temática de cada um dos setores que vocês estão inseridos. Eu fiz um trabalho com uma empresa que eu cubro há um tempo atrás, onde nós deixamos de visitar só a turma que cobria Brasil, mercados emergentes em Latam, para visitar
os fundos dedicados à tecnologia, né? E foi um sucesso, né? Alguns desses não eram clientes do Santander, acabaram se tornando. E para a empresa foi extremamente interessante, que mudou o perfil da base de acionistas delas. Então, em tempos como esse, não tem por que nós fecharmos a porta. Nunca iríamos cobrar das empresas para fazer isso. É só que a criatividade de como a gente faz é que está mudando. E está mudando bastante, está mudando todo santo dia. Então, assim, olhem mais para esses mercados fora. Estados Unidos e Europa, principalmente a Europa, está crowded, completamente crowded. Tenham isso na cabeça, tá? Não é tão longe quanto vocês pensam. Legal. Eu gostaria de agradecer. Esse tópico MiFID II das apresentações que eu tenho feito, geralmente, quando acaba, as pessoas têm mais dúvidas do que antes de começar a apresentação. A gente tem aí 10 minutos para perguntas e respostas. Se vocês quiserem perguntar para algum dos panelistas ou para mim, fiquem à vontade. Oi. Bom dia, Luiz Fernando, da Inspire. Eu tinha uma pergunta para o Valder, eu acho que ela é melhor direcionada, mas, enfim, fica a critério de vocês. Você percebeu que tem algum custo adicional criado? A minha impressão é que o MiFID não cria custos, ele distribui esses custos, eles já existiam, eles eram carregados pelo investidor, estavam na corretagem, e agora eles estão explicitados, mas eles não foram custos novos criados, enfim, não tem... ou a sua percepção é que não, é que há custos regulatórios significativos por causa da coisa, e isso, de alguma maneira, prejudicaria o desenvolvimento do mercado? Vamos lá. Custo para mim ou para o gestor? O custo geral do mercado. Eu acho que o custo vai ser redistribuído. Em algum caso, vai sobrar mais para alguém, né? Eu acho que não. Tá? E vou dizer por quê. O nível de acompanhamento que o meu cliente precisa ter, de quantas vezes ele falou com o Valder, quantas vezes falou com o analista do Valder, quantas empresas ele foi, o relatório, isso tudo aumentou. Então, o tempo dele, que no passado era dedicado para analisar empresas, passa para a parte burocrática. E se você parte para a parte burocrática, você tem que trazer alguém ou algum sistema para fazer isso. Parte desse custo, sim, você paga com dinheiro que você deixou de pagar algumas casas, alguns bancos, mas você também tem o regulador, né? E Joaquim falou bem isso, o regulador, de vez em quando, exagera no nível de checagem. Fora os custos iniciais que você teve que trazer advogado, você teve que trazer o caramba para poder começar essas negociações. Então, eu acho que sim, tem um aumento de custo, tem um aumento tem uma perda de eficiência para mim, research, de como eu coloco a minha munição para funcionar. Então, você tem uma ineficiência aí que já está começando. E, mais uma vez, é um negócio em andamento. A gente já está ouvindo alguns clientes falar, realmente, acho que a gente exagerou nesse contrato, vamos revisar, não pode ser tão barato assim, tem que ter um outro preço. Então, eu acho que eles não poderiam exagerar nem muito para cima, nem muito para baixo o preço que eles cobram da gente. Por quê? Se ele colocar muito em cima, o cotista do fundo vai em cima dele. Se ele colocar muito embaixo, o cotista do fundo vai falar, espera aí, por que você está pagando tão pouco e antes você pagava tanto? Então, é o meio do caminho, e a gente está nesse processo de acomodar, mas eu acho que o net, o custo aumentou. Tá? Well, I was talking to a small broker just in terms of pricing things too low. I was talking to a small broker in the UK last week at NIRI, at the US National Investor Relations Institute conference, and they said they charge for corporate access in the UK to investors, and it's a very low price. It's about $150 for an IRO and $300 or $400 for the CEO, depending on the company and the size. This is a small broker. And he said, my problem is I'm trying to invoice a buy-side firm for $150. They've never gotten an invoice before. The portfolio manager doesn't know what to do with the invoice. So it costs me $1,000 in man hours trying to chase them to pay me $150.
Guilherme Nauz, da Sul América Relações com Investidores. Na verdade, não é uma pergunta que eu tenho, uma constatação do impacto de MiFID que já acabou de acontecer com a companhia. A gente está participando, a gente viaja com frequência para fora, a gente faz, em média, 8 a 10 conferências internacionais, e a gente está participando de uma conferência na semana que vem, na Europa, e pela primeira vez a gente recebeu a agenda na semana passada, e a agenda estava muito fraca. A gente ficou na dúvida se era, primeiro, o momento pelo qual o país está passando, né? A gente sabe que tem bastante volatilidade e tem alguns investidores estrangeiros que deixaram o Brasil um pouco de lado, e estão olhando outros países emergentes. Mas, na sequência da agenda, que a gente recebeu um e-mail de uma investidora dizendo o seguinte: a gente já teve com vocês antes, em outras ocasiões, e a gente checou o custo para participar da conferência e o custo é proibitivo para a gente. Então, a gente queria saber se tem como marcar reuniões ao redor da conferência, antes ou depois da conferência. Então, o time já saiu correndo para procurar, não só para atendê-la, mas porque a gente tinha vários slots disponíveis, a gente foi procurar ferramentas e, rapidamente, eu já tinha olhado uma ferramenta também lá no NIRI, no ano passado. De novo, esse ano, eles estavam lá também apresentando a ferramenta, e eu sei que tem outras ferramentas tecnológicas aí fazendo essa ponte. A gente rapidamente está em trial da ferramenta, mas já utilizou para a semana que vem, e disparou ontem o convite para convidar não só essa investidora, mas como outros investidores também. E aí, a gente, no ponto da Daniela, né, a gente teve que voltar para os nossos registros de alguns anos, 1 ou 2 anos de registros de interações com investidores na Europa, especificamente em Londres, para poder carregar, né, essa ferramenta. Essa ferramenta ela dispara um mailing para um grupo determinado, ou pode ser um convite público. Então, a gente teve que também olhar o nosso CRM, fazer um filtro para disparar via ferramenta, para poder ter uma agenda decente. Então, de novo, aí, voltando para o ponto aqui levantado pelo colega, também a gente vai ter novos custos, porque, por exemplo, um roadshow ou uma conferência que era antes um custo do broker, né, tanto pelo fornecimento do local da conferência, no caso de conferências, quanto do deslocamento entre uma reunião e outra, que era também do broker, passa a ser da companhia, né? Então, a gente inclusive, começou a pensar em coisas que a gente não pensava antes, né, na hora de liberar os slots para os buy-sides. A gente começou a pensar em, peraí, qual é o tempo de deslocamento entre uma reunião e outra? Mas, peraí, eu não sei nem onde vai ser a reunião, porque a gente não tem o local, então a gente vai ter que ir até os buy-sides. Então, começa a adicionar também uma complexidade que antigamente a gente não tinha. A gente deixava essa complexidade e passava essa complexidade para as corretoras, inclusive para o Santander, que é uma das corretoras que cobre a gente. Que foi esse o exemplo que Legal. eu dei, que aconteceu com o Carrefour na França, recentemente. Foi exatamente isso. Um investidor falou que estava proibitivo o custo da conferência, mas queria muito se encontrar com a companhia, e aí eles tiveram também que fazer toda essa logística para poder atender. Isso o que você está falando é exatamente correto. Eu espero que não seja com a gente. O Navarro não me disse nada. E isso exatamente é uma pressão mais que necessária que tem que colocar nesse relacionamento que não existia antes. É a eficiência do tempo de vocês na hora que vocês nos dão a honra, o prazer de fazer um roadshow ou de estar numa conferência nossa, né? Então, voltando ao exemplo que eu dei, né? Teve uma empresa, tem um RI que já foi dessa empresa que está aqui, e boa parte do dever de casa que eu, Valder, tive que fazer, não foram meus vendedores, fui eu. Eu fui lá, mapeei quais eram os fundos de tecnologia que existiam na Ásia, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na costa oeste, no meio dos Estados Unidos, seja lá o que for. Falei, eu vou te mostrar coisa nova. Então, existe essa pressão, o relacionamento está mudando por aí, a Dani sabe muito bem disso, e, mais uma vez,
A nossa conferência de Cancún, por exemplo, todo ano, é uma conferência que no começo era muito centrada em equities. Hoje é meio a meio, né? Então, assim, o viés de renda fixa também está falando cada vez mais alto. Então, isso tudo que você falou é completamente correto. E aí é você chegar no seu relacionamento com os bancos e falar, olha, vou fazer um dia contigo e um dia eu vou fazer comigo mesmo, mas eu quero que você me ajude nessa logística. Eu tenho certeza que qualquer banco que tiver meio cérebro vai querer te ajudar nisso. Eu ajudaria, tá? E complementando, não é só na parte do acesso, a parte também de transacional, todas as exchanges e venues estão adaptando também a parte de tecnologia para receber o formato de mensagem de ordem. Então, informações que antes não eram passadas, como quem é o decisor desta ordem de equity, tem que estar no trade ticket, porque no caso de uma reconciliação para alguma investigação, o objetivo é identificar não só a empresa, mas o indivíduo que foi responsável por aquela ordem. Então, quando você fala de MiFID, você tem pré-trade, que tem um monte de regras para formação de preço, transparência e garantia da melhor execução. Você tem a parte do trade, que é basicamente esse provisionamento de informações que já impacta os mercados brasileiros, principalmente a mesa de câmbio, que as pessoas tiveram que passar as informações de quem que é o trader e mandar também a parte do LEI, que é o Legal Entity Identifier. Sem isso, o sell-side europeu não conseguiria fazer o reporte e ser compliant, ou seja, sem o LEI, as pessoas não poderiam mais operar. E aí você tem toda a parte de post-trade e research and bundling. Então, o armazenamento das informações também, sim, que era algo que você não precisava keep track de nada. Hoje você, buy side, você precisa. Porque se bater alguém na sua porta e falar, mas por que você falou 5 vezes com o Valder em 5 meses? Você tem que justificar isso. o próprio consumo de research, a Thomson Reuters, assim como algumas outras plataformas, a gente tem ferramentas para que o sell-side controle quem acessa e como acessa o research, tem o controle de quantidade de acessos. E o buy-side, por outro lado, tem que comprovar o porquê que está consumindo o research daquela pessoa. Então, a parte de desmembrar o custo de research, de trading, é justamente para prevenir que não haja, vamos dizer assim, a questão, eu consumo o research do Valder porque ele é meu amigo e tal. Então, isso é meio... Ao mesmo tempo que tem um outro lado também que a gente estava conversando o tempo todo aqui, de acesso à liquidez, que tem muita coisa por trás, que não é simplesmente a melhor execução, né? Alguém mais tem alguma dúvida? Felipe, da Deloitte, eu tenho uma questão com relação à cadeia de incentivo que isso starta, principalmente com relação a grandes investidores. É normal que haja uma consolidação dos usuários ou dos consumidores de research em grandes casas. Disso, vamos lá, grandes investidores europeus ou americanos vão preferir grandes bancos de lá, JP Morgan, que tem estruturas globais, Goldman Sachs, Morgan Stanley, que tem estruturas globais, isso deve buscar uma consolidação. E no caso de mercados emergentes, o cara ele não vai mais consumir todos os grandes bancos que tinha aqui ou todo o alcance. Eu queria saber de vocês, Thomson Reuters, BNY Mellon ou o Santander, se vocês já estão vendo esse movimento, porque eu entendo que antes era relativamente fácil você ter acesso a research e receber tudo que as casas tinham disponíveis. Hoje eu entendo que isso vai custar caro. Então, isso vai provocar uma consolidação muito grande de consumo. Você vai juntar provedores globais de solução. Eu acho que o contrato eles vão ser ajustados com o tempo, né? Em algum momento vai ter o famoso contrato all-in. Me paga tanto... Já tem. Então, me paga tanto por ano, que provavelmente os investidores hoje eles querem saber se o all-in vale o quanto se pede por ele. Isso leva um tempo. Mas a minha questão é mais com relação à consolidação. Como é que isso vai funcionar? O que a gente tem notado, tá, é que cada banco, não existe uma resposta única, e cada banco global, principalmente os globais, tem tido um approach diferente. Então, sai na mídia, por exemplo, que JP Morgan, na Europa, não ia cobrar mais para o research. E aí isso gera uma situação interessante, porque
Se você é cliente do JP Morgan nos Estados Unidos, então você vai ter que pagar pelo research, que na Europa você não pagaria. E eu acho que, por um lado, sim, você vai ter uma consolidação de research, porque você vai ter que escolher os players que têm mais qualidade. No entanto, por outro lado, vão aparecer outros players que vão fazer outros tipos vamos dizer assim, menores para cobrir, por exemplo, sei lá, small caps ou alguma coisa que é mais segmentada que hoje o grande player não atende. Então, assim, tem os dois lados, tá? Agora, o acesso, ele não acho que ele ficou mais difícil. Ele, a princípio, é mais difícil porque era o que a Karen estava falando, por exemplo, sobre a questão da invoice. O mercado ainda ele não está acostumado com a nova regulamentação e o novo modus operandi, vamos dizer assim. Então, agora, você tem sistemas de controle de acesso. O que está acontecendo é que existe uma formalização do fluxo, do como o tempo vai ser gasto com o seu investidor, do como o acesso vai ser feito ao research. E, obviamente, nesses casos de mudanças e implementação de procedimentos, no primeiro momento, você realmente reduz, que é o tempo do mercado entender como que ele vai consumir e começar a se adaptar às novas práticas. Não sei, Gary, you want to add something? Yeah, I would say, I mean, there are sort of two sides to this from our perspective. We don't provide a huge amount of research to the market. We're not a big research house, but there are some things that we do. One of them is called iFlow. It's on money flows across the system. And it's always been free for our clients. We send it out to everybody. But now we can't send it to Europe. It only goes in the United States and outside of Europe because we can't send it there. And then the other side of that, of course, is different regulation, is GDPR. So now in Europe, people have to agree that you're going to send them things. So the two sides of that mean they can't pay for it, and they have to agree that they want it. It's not going to Europe anymore. And on the other side of the coin, even for big companies, big US companies like us, we're seeing there's certain kinds of research that people apparently don't want to pay for. So for example, Morningstar just cut coverage of 350 companies on the fixed income side because they weren't able to sell that research, including us. So they cut coverage of us because they couldn't sell it to anyone because that particular product just wasn't valuable to the market. Deixa eu dar uma pincelada na sua pergunta, ela é bem interessante. E aí é importante também, mais uma vez, eu me coloco à disposição para qualquer empresa, qualquer formador de opinião aqui presente que quiser conversar comigo, estou à disposição, todo mundo tem meu contato aqui para trocar uma figurinha sobre o assunto. A consolidação ela é inevitável, tá? Mas, por outro lado, você tem que entender que você olha o cliente buy side não na totalidade dele, mas em cada um dos mandatos que cada um dos fundos dele tem. Então, nós temos clientes em tudo quanto é lugar do mundo, e o cara tem um fundo de América Latina e tem um fundo de Europa, mas não tem um fundo dos Estados Unidos. Então, esse cara não vai pagar por conteúdo dos Estados Unidos. Ele vai pagar conteúdo de Latam e de Europa. Então, tem, sim, o modelo do all-in, tem um modelo só da região. Mais uma vez, o que força as casas de research que cobrem o que elas cobram de serem o mais interligadas dentro do que é legalmente possível, né? Eu converso muito com a minha contraparte de telecom na Europa, quase todo dia, né? Então, você tem espaço para o especialista, mas não para o super especialista. Tem gente que vai querer ter um acesso a uma plataforma que dá tudo, mas o meu mandato do teu fundo, e você tem que prestar cota para o cotista do fundo, não, por exemplo, de uma Fidelity que tem vários fundos. Então, assim, a Fidelity Latam não vai tocar pandeiro para a Fidelity Europa dançar se a reunião é sobre Telecom Brasil. Ou ele paga junto, ou então ele não tem acesso. Então, também você tem que enxergar do mandato do fundo, tá? Claro, você tende a fazer negociações que sejam abrangentes e vai levar à consolidação de casas de research, eu tenho zero de dúvida disso, tá? Gente, Yeah, I was just going to say that reminded me of a story somebody told me the other day, which was that research is getting priced like music. The tear sheets are basically like streaming music, and time with the analyst
is like a concert ticket. The problem is every bank seems to think that they have Taylor Swift on their payroll, and some of them only have Yanni. Ok, gente, eu gostaria de agradecer o Joaquim, Valder, Daniela e Karen pela visita. Agradecer a vocês de terem aguentado esse painel de regulação antes do almoço. Estaremos aqui no evento, então, se vocês tiverem alguma dúvida, também estamos todos à disposição para conversar sobre MiFID. Então, obrigado a todos. Obrigado.